Fala galera, você já utilizou o match do PHP 8? Ou já ouviu falar deste novo recurso aí, incluso desde a primeira versão aí do PHP 8? Bom, esse recurso ele veio não para substituir, mas como uma ótima alternativa para você começar a utilizar os seus projetos para substituir aquelas ifs encadeados ou então mesmo switch case. Além disso, ele também veio trazendo um pouco mais de performance. E no vídeo de hoje a gente vai ver se isso é verdade mesmo e o quanto de performance realmente o match traz. Além disso, também vamos dar uma olhadinha aqui nos casos de uso, de como utilizar ele, quando que ele é útil, né? Quando que vale a pena você realmente empregar ele, tá? Então a gente vai fazer um vídeo aqui bem na massa. Embora a gente esteja fazendo esse tutorial aqui com Laravel, não é um requisito, não é obrigatório você usar o Laravel para isso, tá? Você pode usar um match com Cake, com PHP puro, como você quiser, tá? Só que eu vou usar o Laravel aqui justamente porque eu quero utilizar uma biblioteca do Laravel de benchmark. Então, assim a gente consegue analisar de uma forma bem bacana aí a performance que o match é capaz de nos trazer. Se você não sabe quem fala aqui é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Aqui tem conteúdo toda terça e sexta-feira. Nas terças eu costumo trazer sempre conteúdos de Laravel e geralmente na sexta a gente traz um conteúdo um pouco mais fluido e um pouco mais abrangente, tá? E dessa vez aqui a gente vai falar do match aí, que é um recurso que você precisa começar a utilizar se você ainda não utiliza. Para a gente começar, eu estou aqui na doc do PHP Net, né? E aqui vamos ver a definição que ele fala justamente do match. Basicamente o match é uma expressão aí que ramifica a avaliação baseada em uma verificação de identidade e valor. Ou seja, o que acontece? Ele é como se fosse um if, né? Ele vai ramificar para fazer essas verificações aí, se um valor coincide com o outro, ou se o valor é igual ao outro, ou se é verdadeiro aquele valor, né? Então ele faz alguns tipos de validação. E aí, desse resumo aqui, o que chama a atenção é aqui, ó, essa parte. Diferente do switch, a comparação é de verificação de identidade, aquela verificação estrita, ou seja, igual, 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 né? Que é aquela que verifica até o tipo do dado, tá? Em vez de uma comparação de equalidade, né? Uma comparação fraca, que é o igual, igual. Então o match ele vai fazer justamente essa comparação como se você estivesse fazendo um cadeamento de ifs ali, utilizando aí essa tripla igualdade, né? A verificação aqui estrita, beleza? Então, basicamente isso. Além disso, tem mais algumas coisinhas aqui que ele fala aqui do match, mas vamos seguir aqui com o vídeo, tá? E aqui a gente já tem logo de cara um exemplo aqui, ó, de como que a gente basicamente utiliza ele. Então, a gente sabe, né, que um match ele vai retornar sempre um valor. Então, aqui no caso que a gente tem um match, aqui a gente vai receber um valor, tá? Um valor qualquer. E aqui está toda a condição que está sendo tratada por esse match. No final, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor aqui dessa expressão sujeito e vai comparar se esse valor é igual, 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 né, a essa expressão condicional única. Se esse valor for igual a esse, então ele vai retornar isso aqui. E é retornar mesmo, tá? Então não tem break, pode reparar aqui, não tem return, não tem que passar variável, nada. Ele vai retornar. Assim, ele retornando, esse valor que está aqui vai parar justamente dentro do nosso valor de retorno, tá? Então ele é bem simples de se utilizar. Ah, não é essa a condição. Então ele já vai para a próxima aqui e já vai ver se essa condição aqui satisfaz o que ele espera, tá? Além disso, repare aqui, ó, que aqui nessa situação aqui, ó, ele consegue receber dois parâmetros. Então você consegue colocar dois parâmetros aqui para ele comparar se um deles pelo menos é igual. Se um deles for igual, né, ao que foi passado, então logo ele vai também retornar esse valor, tá? Então diferente do switch case, que você tinha que deixar um case tipo case valor 10 e embaixo ali case valor 11. Se os dois caírem nesse cenário, eu vou retornar isso, né? Você tinha que ter os dois cases ali tratados. Aqui já não, aqui em uma linha você já mata esse problema, tá? Então, bem legal essa parte também para o match, aí um ponto positivo para ele. Tem outros exemplos aqui de uso, tá? Como aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma variável aqui chamada comida, tá? Essa variável que recebe bolo, nada demais, é uma string bolo. E aí aqui no match a gente tem o valor de retorno, tá? A gente está passando para o valor de retorno o match. E o match ele está recebendo uma comida, né? Então, aqui no caso ele entrou bolo. Logo, como entrou bolo aqui, o que vai sair daqui é, essa comida é um bolo, tá? Então, nada mais do que isso aqui é esperado como retorno dessa consulta aqui. Para mostrar para vocês, estou aqui com o Playground aberto. Se você não conhece o Playground, também tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha aqui em cima, tá? E aqui vou executar o comando e a gente vai ver, ó, o vardump aqui mostrando essa comida é um bolo. E olha lá, ó, essa comida é um bolo. Se eu colocar um valor qualquer aqui, ó, agora ele vai lançar uma exception. E isso é uma exception padrão aqui que ele acaba retornando no match. Então, quando você passa uma hipótese para o match e o match não tem uma tratativa para essa hipótese aqui que você está falando, esse valor, ele logo vai retornar uma exception. Essa exception dele é sempre dessa aqui, ó, um handle
match error, tá? Unhandle match error, ou seja, ele não consegue manusear, né, esse match, né, esse acerto ali, tá? Então tem esse tipo I, ele retorna uma exception se ele não tiver. Nesse caso aqui, se eu quiser solucionar esse problema, né, sem utilizar ali uma manobra de tratar a exceção, como try catch e tudo mais, eu poderia aqui simplesmente colocar aqui, ó, um método chamado default, tá? Isso aqui é do próprio match, então a gente colocaria aqui, ó, default. Essa comida é desconhecida. Pronto, coloquei aqui, ó, vou dar um save run e olha lá, ó, essa comida é desconhecida. Então acabou a exception e agora a gente tem um retorno coerente aqui para o que a gente esperava, tá? O legal também é que ele consegue retornar aqui uma function. Então, caso você tenha, deixa eu ver, uma função anônima aqui, ó, e vamos retornar aqui, ó, essa comida é desconhecida. Vamos rodar aqui e olha aqui, ó, a gente até retornou, né, a nossa closure aqui, a nossa função, só que sem nenhum retorno, tá? Por quê? Porque ela não foi executada, né? Se a gente tivesse chamado ela para ter sido executada, a gente teria um outro retorno. Tanto é que eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos declarar uma função aqui em cima. E aqui eu tenho um outro cenário que eu posso passar uma função. Eu tinha passado antes uma closure, então ele não executa a closure. Mas se eu passar uma função, né, chamar a chamada mesmo de uma função sendo executada, o que acontece? Ele vai pegar e vai executar essa função aqui. No caso, ele executou minha função teste, tá? Minha função teste que estava aqui. Ele executou ela e ele pegou o retorno dessa função teste, que é essa comida é desconhecida. Então ele também é capaz, né, de retornar assim, desta forma aqui, essa tratativa. Além disso, digamos que a bolo 2 aqui é um bolo, então vou colocar junto aqui. Beleza, então a gente cadastra aqui, ó. E agora essa comida é um bolo, né? Vamos executar. E olha lá, essa comida é um bolo. Então agora ele já identifica que bolo 2 é uma comida. Então você viu que simples, são dois cases já sendo tratados aqui nesse match, né? De forma bem simples aqui, com poucas linhas, né? Não gastei quase linha nenhuma aqui, não precisa ficar declarando retorno, não precisa dar break, não precisa dar case, não precisa dar nada. Só uma linha aqui meio que já basta para muitos cenários aqui, ok? Aqui da função teste, tá? Eu coloquei no default, mas você poderia ter ela em qualquer lugar aqui, inserida aqui, que ele sempre ia retornar o que estiver no teste ali, no retorno desejado ali. Outro cenário legal aqui para a gente testar, ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, número 1, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, 1. Então, se cair o número 1, vai retornar 1. Ok, tranquilo. E aí aqui, digamos que eu passo 1, só que eu passo ele como string, ó. Repara aqui as aspas simples aqui. Executei. E olha lá, o que a gente vai ter? Essa comida é desconhecida. Então, por quê? Porque aqui não tem aspa. Então, aqui ele faz o igual, 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 né? Que ele compara até o tipo. Como o tipo que estava aqui era um inteiro e o tipo daqui é uma string, logicamente, né? Isso não coincide, então isso não dá certo, né? E agora saca só. Ele permite que a gente faça isso aqui, ó. A gente coloca aqui uma comparação, né, dentro do nosso match. Então a gente pode comparar aqui, né, até vários cenários. Eu vou até duplicar a linha aqui. Vou colocar um igual aqui, mas fortemente tipado aqui, né? E o que acontece? Ele consegue, né? Vou colocar aqui. Beleza. Esse aqui eu vou deixar como 11 até. Eu vou até trocar um pouco o valor. Beleza. 11. Ele permite que a gente faça esse tipo de comparação aqui, ó, para ver se esse valor é igual a esse, tá? Só que se a gente executar isso agora, não vai ter sucesso, porque não basta cair um true aqui que já vai entrar no case que a gente quer retornar. Pode ver, ó, ele retornou essa comida desconhecida, então ele continua caindo no default, né? Mesmo a gente tendo a comida aqui igual a 1. Então, se a comida é igual a 1, então comida entrou aqui, comida aqui, ó, é igual a 1, igual a 1, é igual a 1. Então ele já teria que ter entrado aqui, mas não entrou, né? E o que acontece? O que acontece é que se a gente tirar esse comida daqui e setar aqui true, né, que é o valor que a gente espera dessa comparação aqui, ou dessa comparação, ou dessa aqui, né? O que acontece? Se for true, aí ele vai entrar no case. Então a gente pode executar, ó, e olha a mágica ali acontecendo. A gente tem um 1 lá, porque esse 1 é true, né? Então ele comparou aqui, 1 igual a comida aqui está aqui em cima, aqui é 1, né? Então entrou 1 é igual a 1, então 1. Pronto. Virou 11. E agora? Vai entrar ali? Vamos ver. Olha lá, entrou no case do 11. Então você vê aqui que como isso aqui é igual a true, esse retorno, true é o que ele espera aqui em cima. Se é o que ele espera aqui em cima, então o valor que ele espera aqui é igual ao valor que está saindo aqui, né? Porque a gente está tendo uma comparação, essa comparação retorna um true. E pronto, a gente consegue assim fazer até comparações aqui que a gente levaria linhas às vezes até num if else, né, para encadear ou validar todos esses tipos de regra, tá?
Sendo que aqui fica, às vezes, muito mais visível, muito mais claro para você ou qualquer dev, né, entender da sua equipe. Outra coisa legal, né, que a gente pode aproveitar nessa mesma pegada aqui, comparar. Ah, vamos dizer que eu passei, o valor aqui que eu vou passar vai ser 100, 110, né? E aí você pode comparar aqui, ó, maior que 110. Se isso aqui for true, né, quer dizer que vai dar match aqui com o nosso match. Então, vai dar match com match, né? Vai bater aqui um com o outro, né? Os dois vão ser true. Os dois sendo true, a gente vai retornar 11, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, maior que 11, né? Que essa vai ser a nossa resposta. Vou executar agora e vamos esperar aqui, né? Tem que ser o maior que 11. Vamos ver? No caso aqui, não é maior que 11. Por quê? Porque eu coloquei errado o sinal aqui. Eu coloquei de menor, né? Quem tem que ser maior é a comida, né? Comida é maior que 11. E agora, com certeza, a comida é maior que 11. Então, entrou no case corretamente. Então, você viu aí as hipóteses que você pode fazer. Isso aqui vale até se quer fazer mod, né? Para ver o retorno que vai ter, se isso aqui é verdadeiro, não é? Entre outras hipóteses. Mas lembre-se que isso aqui ele sempre vai comparar esse true, tá? Ou false que você passar ali, ou o valor que for, estritamente, né? Então, ele vai passar igual ao seu resultado, né? O result que você tem. Então, sempre vai ser dessa forma aqui que ele vai avaliar, tá? Se eu retornasse aqui, por exemplo, true string, né? Olha só. True string. Ele não vai cair aqui, nem a pau. Não tem por que ele cair aqui no maior que 11, tá? Por quê? Porque isso aqui não é uma string. Esse true aqui é um true, é um boolean. E ele vai cair logo de cara, com certeza, no nosso default. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar aqui para doc, tá? Aqui tem uns cases aqui. A maioria dos cases que vai te mostrar aqui realmente que eu mostrei. Aqui até tem alguns cenários, por exemplo, de você executar uma função como parâmetro do match, e aí ele vai aguardar o retorno dessa função, e aí ele vai ver se o retorno dessa função aqui, ó, é igual ao x, tá? Igual, né? Se for igual ao x aí, né, ele vai, logicamente, retornar isso aqui, tá? Tanto é que aqui, ó, até tem um exemplo, disbar não é chamado se full igual a x. Então o que acontece? Primeiro ele executaria o full. Se o full for igual a x, então ele já vai morrer aqui, ó. Acabou. Ah, não, o full não é igual a x, então ele vai para o próximo. Quem que é o próximo? É o disbar. E aí ele executaria esse disbar. Ah, não, o disbar também não é igual a x. Então aí sim ele cairia na outra condição aqui para executar o disbar pip, tá? Então são várias hipóteses ali que ele vai testando, né? E vai eliminando, só que ele vai eliminando sempre em ordem, tá? Enquanto o primeiro ele retorna aquilo ali e já sai fora. Ele não fica testando, né? Nem validando outras coisas no caminho, tá? O importante é sempre ele vai buscar, né, o primeiro retorno. Primeira coisa que der match ali, que bater com o que ele está esperando, é o que ele vai retornar. E aqui também ele comenta, né, da parte de você utilizar vírgula, né, se você quiser ter vários parâmetros aqui sendo validados ao mesmo tempo para retornar o mesmo valor, você pode utilizar esse tipo de solução. Também tem o case do default aqui, que é super importante você usar ele. Se não, é claro, né, você vai ter aí um fatal erro aí, que é justamente aquele que eu falei para vocês, que é o erro de manusear um match aí. Então, caso também você queira tratar, aqui na doc do PHP você também encontra o como tratar esse tipo de erro, né, o tipo dele exato, para você poder criar validações para isso. Também aqui tem um outro exemplo aqui, ó, que alguém usou um try catch, tá? Justamente para quê? Para que se der erro e cair naquela exceção, ó, tá até aqui a exceção aqui, caso você queira pegar o modelo para tratar, né? E caso cair nessa exceção, aí sim você faça outra situação, né? Porque você sabe, não tem, então não tem aqui, não está dentro do match, não tem default, não tem nada, então não existe. E aí você daria aqui a sua solução que for necessária, tá? Isso porque, é claro, não tem default. Se tivesse default, ia cair no default e não ia retornar nenhum tipo de erro. Outro cenário, né, que também eu mostrei para vocês, é aquele de comparar ali maior igual, maior, menor, como você quiser, né, ou mod, o que você quiser, você consegue comparar eles aqui. E se esse retorno aqui for igual ao true, né, que está sendo passado aqui em cima, logicamente ele vai entrar nesse caso. Então ele meio que valida um por um aqui para ver e aí sim entrar no caso. Aqui tem um outro cenário, tá? Também é a mesma situação, match true, tá? Então está aguardando um retorno true e aqui ele está fazendo um str contains, que é para ver se dentro dessa string texto possui a palavra welcome. Se existe o welcome dentro de texto, então ele já vai parar por aqui, porque ele tem um row aqui de comparador lógico. Então você pode utilizar o comparador lógico, pode utilizar uma função aí para validar, entre outras coisas. O importante aqui no final é dessa linha aqui houver um true. Houvendo um true, ok, é isso que vai ser retornado. Ah, não tem true, então vai cair para o próximo cenário, para daí sim ser retornado ele, se for de acordo. Chegamos à melhor parte deste vídeo, tá? Se você
gostou já do que a gente já falou até aqui, já falou, caramba, amanhã eu vou começar a utilizar match já, ou hoje mesmo, né? Então já, não esquece, dá um like aí, né? Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer aqui. Mas o que eu tenho aqui agora é muito melhor ainda, tá? Vai superar suas expectativas. E o que eu preparei aqui foi basicamente dois exemplos. A gente tem um exemplo 1 e o exemplo 2, tá? E depois esse projetinho aqui eu vou até jogar no GitHub, porque caso vocês queiram fazer benchmark, testar ali também nas suas máquinas, ou elaborar novos testes utilizando essa mesma mecânica, fiquem à vontade, tá? Eu vou adorar aí receber um pull request aí, com uma melhoria aí nesse benchmark, beleza? E aqui basicamente o que eu tenho? Eu tenho um exemplo 1. Esse exemplo 1, ele tem N opções aqui, tá? Tem várias comidas aqui com abacate, abril roxa, abóbora, abricó, abutua, açaí, carajé, acelga, acerola, um monte de comidas aí. E aí aqui eu tenho um array, então tem um montão aí de comida, repara aqui até o fim aqui, vai terminar em maçã, pera, uva aí, que são três valores aleatórios que eu coloquei. E aqui a gente tem as opções. Essas opções a gente dá um shuffle nele, então a gente dá uma bagunçada nessa ordem, né, para não ficar nessa ordem do jeito que tá aqui, para ficar fácil aqui pro computador, para a máquina. E aqui eu utilizo essa biblioteca do próprio Laravel, o Laravel 9.20 em diante ali já tem, tá? Que é o benchmark. E esse benchmark aqui, ó, ele vai fazer um DD, então ele vai explodir aqui a nossa comparação, tá? Essa comparação são três comparações que ele vai fazer. Primeiro ele vai fazer o exemplo 1, que vai ter um switch, um exemplo 1 que vai ter um if else e outro exemplo 1 que vai ter um match, tá? Então basicamente a gente utilizou três fórmulas lógicas de chegar no mesmo resultado, só que fazendo ali o mesmo código praticamente, só que empregando cada um deles. Então a gente tem, por exemplo, switch, exemplo 1 switch. Vamos entrar aqui, ó. No exemplo 1 switch a gente recebe aqui opções. Essas opções vêm daqui, ó, que é justamente o nosso array, só que é um array bagunçado, né, como eu falei aqui do shuffle. E aí nesse array ele percorre, tá, essas opções, que são várias comidas, e ele vai percorrendo aqui todas elas até o fim. E caso não tenha, né, ele tem um default aqui desconhecido, que no caso aqui pera, uva e maçã, que estão ali na lista, não tem aqui, então ele vai cair nesse default. O que mais que é interessante aqui, ó, ele tem também uma variável chamada valor de retorno, que ele só seta ela toda vez que ele executa. Isso aqui foi só uma dificuldade que eu quis colocar no código, só para ele ter que movimentar algum valor aí na memória, tá? Além de ficar percorrendo o loop. E aí a gente tem esse for each, então, que percorre tudo isso, e no fim aqui ele checa, né, se tem o valor de retorno aqui para ele dar um continue, para ele continuar o loop. Senão, ele teoricamente teria que morrer, tá? Eu até posso colocar aqui um DD aqui, se vocês quiserem, né? Para saber, né, que morreu. Ou então, mais bravo ainda, né? Poderia colocar aqui uma exception. Aí sim, aí. Throw new exception by. Né? Se cair aqui, a gente lança essa exception aqui e pronto. Todo mundo é feliz, tá? Mesma coisa que no outro também, a gente pode lançar essa exception. Para não ter chance aqui da gente ter percorrido, né, o loop todo aqui sem parar ali, né, quando dá aquele case não ter sido validado, não ter entrado em lugar nenhum. Então aqui também a gente tem um exemplo do match, tá? Tá aqui o do match já logo aqui embaixo. Do match é o match utilizando daquela forma, ó, abacate igual essa comida é boa, abril essa comida é boa, entre outros, tá? Eu poderia ter colocado vírgula aqui infinitas, já que a mensagem final sempre é a mesma. Mas eu quis, de certa forma, dificultar aqui, fazer algum processo diferente, né? Para pelo menos dar uma cara nova aqui para o nosso retorno, tá? Então, está aqui, aí ele executa o nosso match, e no fim aqui ele seta, né, esse valor de retorno que está sendo setado justamente pelo retorno do match. No final aqui ele compara se tem valor de retorno, e se tendo valor de retorno, ele retorna aqui um continue, tá? Se não tiver, na verdade, esse except tem que estar aqui fora aqui do if, né? Que, caso não caia no if, aí cairia na except, beleza? Então esse aqui está ok. Do switch, deixa eu só trocar a posição aqui, do exception, aí, show, né? Switch eu já mostrei para vocês. E aqui tem o do if else, né? Que é um monte de if else encadeado. Então, if comida, aí é estritamente igual, tá? Então é igual ao abacate. Então aqui ele está comparando igual. E aí ele seta o valor de retorno aqui, que estava nulo, né? Ele seta para alguma coisa, tá? Chega no final aqui, ele faz um if valor. Se tiver valor, então ele continua, né? Se não tiver, ele vai lançar a nossa querida exception aqui. Então, esse é o nosso exemplo 1. Então, vamos executar ele, vamos dar uma olhada aqui, né? O que vai acontecer, né? Só confirmando com vocês, ó, repara, switch 1, switch, if else aqui, e match aqui. Todo mundo aqui tá certinho aqui como devia estar.
Vamos executar então. Vou vir aqui, eu tenho aqui no teste 1, já tinha executado uma vez, ó, e repara já o retorno que a gente tem. Eu fiz várias tentativas já cheguei a rodar um loop aqui, ó, de 100 mil interações. Nesse momento a gente está rodando aqui com 10 mil interações, já é coisa pra caramba. Só que eu rodei aqui, cheguei a rodar com 100 mil interações, tá? E o que ele mostra aqui nesse DD é a média, tá? A média da performance. Então aqui a gente já consegue perceber, ó, que com o switch a gente tem uma média de 0.12 ms, tá? Então o switch é a primeira opção aqui, né? Que é o nosso switchzão aqui. A nossa média aqui é de 0.012 ms. O if else fica um pouquinho atrás, 0.13, tá? Se eu atualizar aqui, ele vai oscilar um pouco, 13, 11, 12, né? Mas repara que o match não sai do 0.2, 002, né? No caso. Então, aqui a gente já consegue ver que o match acaba sendo muito mais performático aí que o if else. É claro que essa diferença aqui não é tão gritante assim, né? Ah, vai mudar a aplicação, vai ficar muito mais rápido. Não, mas com certeza você vai ganhar alguns ms aqui. No caso aqui, ó, você ganharia 0.01 ms, pelo menos, né? Só por utilizar um match na sua solução. E a tendência, é claro, né, é esse match ainda ficar mais performático, né, conforme o PHP for evoluindo. Aqui a gente está utilizando, é claro, um PHP. Deixa eu até mostrar para vocês. Clear, Sail, Artisan, About. Esse projeto todo com Laravel Sail, tá? Se você não conhece Laravel Sail, quer utilizar ele, dá uma olhadinha aqui em cima aqui, que tem vídeo no canal aqui falando sobre Laravel Sail. E aqui tá aqui, ó, nós estamos usando aqui uma versão do Laravel 9.42 e o PHP é 8.1, tá? Então, que há de melhor aí no mercado, digamos assim. Então a gente fez o primeiro teste aqui, o if else, a gente já viu que o match ganhou, né? A diferença não foi tão ampla assim, né? Mas já deu para perceber aqui que é uma diferença bem legal e bem considerável e que não é um erro de máquina, pode ver? Posso atualizar N vezes aqui, que sempre o retorno nosso vai ser esse 0.02, tá? Se eu quiser, mas será que está funcionando mesmo? Coloca um DD aqui no meio. Vou colocar um DD aqui, ó. Né? Vamos ver, morreu o processo aqui, ó. Essa comida é boa, vamos ver? Olha lá, essa comida é boa. Então a gente está vendo, tá rodando, tá funcionando aqui esse processo aqui, tá? Então funciona perfeitamente. E aí até ele caiu performance agora, por causa do erro ali que tinha dado. Talvez tinha ficado no cache, mas voltou pro 2 aqui, né? Ele só tinha avançado pro 3, mas quase insignificante essa diferença, tá? E vamos pro cenário 2 agora, então. Exemplo 2, tá aqui. Isso aqui tudo está na web, aqui, tá? Na web tem os links aqui para acessar esses controllers. E aqui no exemplo 2, a gente fez 4 simulações. Nossas opções aqui dessa vez, elas vêm aqui com uma palavra batata aqui perdida, tá? E aí depois a gente tem o 1, sempre um número, tá? Numeral aí, sempre, inteiro. E depois a gente tem sempre um numeral, só que o numeral em string, tá? Então repare aqui na nossa abre e fecha aqui aspas simples, né? Aspas duplas. Isso vai do 2, 3, 4, 5 até o numeral 100, tá? Então a gente segue essa mesma lógica aí até o 100. Então são pelo menos 200 possibilidades aqui. Aí aqui a gente faz aquele shuffle, né? Aquela bagunçada ali. E aí a gente cai nos cenários aqui, ó, do switch, do if else estrito, if else frouxo e o match, tá? If else estrito é aquele que vai ter 3 iguais, tá? Posso até deixar aqui já. O if else frouxo é aquele que só tem 2 iguais. Basicamente é isso a diferença entre um e o outro. E aí aqui a gente já pode perceber, ó, vamos lá, primeiro olhar o switch nosso está aqui, ó, com todos os cases, case 1, tal, case por case, sendo tratado aqui, tá? Lembrando que no switch, a comparação que ele faz é de igual a igual. Então na prática mesmo, ele nunca vai cair nesse outro 1 aqui, ele sempre vai parar nesse 1 aqui. Sempre ele vai parar nesse primeiro 1, porque para ele o 1 numeral e o 1 string são iguais, né? O valor em si é o mesmo, né? Embora o tipo seja diferente, tá? Então, mas mesmo assim a gente preencheu todos os cases aqui e inclusive até o nosso querido default aqui, tá? Com valor desconhecido, a mesma lógica também dos outros. O outro case aqui é o nosso if estrito, tá? Aquele que é fortemente aqui, ó, validado. Então, tá aqui, ó, um monte de if, né? Validando aqui até o numeral 100 e depois por fim a gente tem um else aí para concluir o nosso fluxo. Mesma ideia também do valor de retorno e tudo mais. A gente tem um if else frouxo, tá? Mesma coisa, só que é com 2 iguais, né? Então ele só vai comparar o valor que isso é igual. Então, na prática, ele vai cair no primeiro caso aqui e nem vai chegar a cair no segundo caso aqui. Porque
ele sempre é a primeira condição que já vai satisfazer a condição que está sendo validada. E aí ele segue até o fim aqui, onde no fim aqui a gente vai ter um else aqui para ter o valor de retorno desconhecido e por fim continuar. Então, mesma ideia também. E o nosso querido match está aqui, tá? E aí o match a gente tem 1 igual que 1 igual que 2 tal. Está aqui, né? Vários cenários aqui até o 100. E por fim um default aqui com desconhecido. Então ele faz todo o fluxo até o fim aqui, né? Passando aqui pelas opções aqui que foram processadas, tá? Então, definidos eles, vamos brincar agora, vamos testar. Ó, testei, esse cenário ele demora um pouquinho mais para ser processado, tá? Pela quantidade de dados que a gente tem, de cenários ali. Então ele leva um pouco mais de tempo para ser processado, são muitas condições, mas está aqui o nosso resultado. Isso aqui, eu atualizei a tela aqui uma vez, daqui a pouco eu atualizo de novo, a gente vê outros dados aqui, mas vai bater 100% aí, ou 99,5% igual, tá? Então, vamos lá. A média do switch foi de 0.4, tá? Então, quase 1 segundo por switch rodado. Então, não é legal essa média aqui. Aí de if else estrito, né? Que é o igual, igual, igual. A gente já tem uma média aqui de 1.8 milissegundos, tá? Então, a gente aqui não é ótimo, né? Mas a gente já consegue perceber aqui, ó, que ele é melhor que um if else frouxo, né? Que ele quer com 2 iguais. Então, olha a diferença, ó, praticamente dobrou, né? Só para a gente não ter um igual aqui, não tá comparando o tipo. E isso tenho certeza que você não sabia, né? Muitas vezes você devia achar, pô, não, se eu não comparar o tipo é mais leve a consulta. E no fundo não é isso, né? A gente vê aqui, fazendo um benchmark desse, que a realidade é, quanto mais fortemente for validado, né, for visto se a equidade dos dois é igual, né, melhora a performance, né, mais rápido a gente consegue. Então, só aqui a gente pouparia metade do tempo já desta forma. O if else frouxo foi até mais lento que o switch, para vocês terem noção. Então, meio que os dois fazem o mesmo fluxo, aparentemente, se você olhar aqui para a performance, né? E por conta disso, né, a gente vê aqui que o valor dos dois, né, o retorno, o tempo que os dois demoraram, foi bem semelhante, tá? E por fim aqui a gente tem o nosso querido match, tá? E o match aqui arrasou, né? Botou lá para baixo lá a quantidade de tempo em ms aí que ele levou, né, para fazer o processamento, tá? Talvez se eu tivesse feito todo o match ainda em uma linha só, com várias vírgulas aqui, a gente teria ainda mais performance. Ou talvez não, mas aí fica a cargo de vocês aí, caso queiram tentar inventar, né, esse tipo de teste. Mas aqui já veja que é gritante a diferença de você utilizar o match. Vou até atualizar a página aqui enquanto a gente conversa. Espero que tenha ficado claro para você como usar o match, né? Aonde que você consegue encaixar ele, né? Ele é um substituto perfeito aí para switches e if else, tá? A performance dele é muito superior, dá para ver, né, na prática aqui, que ele foi feito de uma forma muito bem trabalhada, muito bem caprichada, e que, pô, se você trabalha com PHP 8, você tem que utilizar ele, tá? Tenho certeza que hoje mesmo você vai começar a utilizar o match aí se você ainda não usa. Agora, se você trabalha em versões mais antigas do PHP, principalmente 7.3 para trás ali, versões legadas mesmo, que nem tem suporte mais, pô, tá na hora de mudar, cara. Tá na hora de se inovar aí, buscar algo novo. Tenta atualizar esses aplicativos, tenta atualizar esses sistemas. Porque falando a real, ó, você está perdendo muito recurso. E o PHP cada vez mais está trazendo mais coisas novas aí para se amparar no mercado, né? Pelo menos se tornar tanto competitivo quanto outras linguagens. E você ficar mantendo linguagens legadas não é o melhor caminho. Não para você, profissionalmente, e não para a linguagem também, porque isso acaba deixando uma má fama aí no PHP. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e compartilha também esse vídeo se você acha que tem alguém aqui da família PHP que vai se interessar, que vai ver, caramba, eu precisava fazer isso. E até o nosso próximo vídeo.